Boa noite, gente. Vamos aguardar só o restante do pessoal chegar e aí a gente começa a aula, ok? Boa noite, ok. Gente, então, nós fizemos, se eu não me engano, o último exercício do formulário foi o 8, não foi? Quem me confirma aí, por favor? Foi o 7. Foi o 8. Eu acho que foi o 8 mesmo. É porque eu estava numerando normal, eu não estava contando como o nome no formulário como 1. Entendi. Então, lá no formulário lá, né? É igual você falou, porque o nome é 1, né? Então, foi o 7º exercício ou o número 8, beleza? Então, deixa eu só compartilhar aqui para vocês. Tá aqui o nosso formulário, né? Nós fizemos até este aqui. E aí agora,
nós vamos passar aqui, ó, no mesmo exemplo 4, só que ele está perguntando qual a variância de cada conjunto. Eu vou abrir aqui a apresentação para a gente lembrar aí, né, de que exercício a gente está Ô, falando. Matheus, Sim, boa noite. boa noite. É o mesmo formulário? Porque aquele dia parece que você trocou algumas coisas. Não, é porque o que acontece? Quando eu troquei, o link foi alterado. Aí eu fui lá e alterei o link. Então, quando você entrar lá no portal, o link que está lá é do último formulário. Beleza? Entendi. Obrigada. Nada. Então tá aqui o 7 do formulário. Tem que achar o 8 do formulário. A gente tinha feito aqui os desvios absolutos, né? E aí, a gente também fez o desvio médio. O último formulário lá, qual o desvio médio. E aí ele está pedindo a variância de cada conjunto. E eu não salvei o desvio médio de cada conjunto. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ver se a gente faz de novo, então, né? Esse desvio aqui é até bom que a gente relembra aí alguns conceitos, ok? Ó, então, conceito de desvio, correto? Vamos lá para a gente pegar de novo o conceito de desvio. Nós temos aqui, ó, né, 4 medidas de desvio ou de dispersão, né? Que são o desvio médio e o desvio absoluto, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Esses são os 4 medidas aí de dispersão que a gente pode usar, né? Nós temos aqui 3 conjuntos, né? Que são exatamente esses mesmos conjuntos aqui, ó. Vocês olharem os dados aí, são os mesmos conjuntos, né? E os mesmos conjuntos daqui também. Só que aqui a gente estava calculando o valor absoluto, ou desvio, né? Absoluto. E aqui a gente tinha calculado apenas o desvio, né? E aí nós vamos lembrar aí o que é o desvio. O primeiro passo, quando eu tenho um conjunto de dados, para eu calcular o desvio, eu tenho que calcular a média, correto? Então, se a gente já calculou a média na última aula, e todas as médias aqui, ó, deu 90 dos 3, né? Dos 3 conjuntos. Então, a nossa média, o primeiro passo já foi feito, que é o quê? Calcular a média, correto? Quando a gente calcular a média, nós vamos pegar cada valor, né? E subtrair pela média. Então, vamos olhar aqui, ó, 90 menos 90, 0. 90, né? Vamos fazer aqui de novo. Porque eu não salvei. Então, ó, vamos calcular o desvio desse primeiro termo aqui, ó. Vai ser o termo menos a média, ou seja, 90 menos 90, 0. Do segundo termo, os termos são todos iguais. O que significa? Que todos os meus desvios aqui vão ser 0. Correto? Obviamente, todos os meus desvios vão ser 0 porque os termos são todos iguais, né? Oh, meu Deus do céu. Ok, então todos os meus desvios aqui, né? Aqui nós estamos simbolizando o desvio, ó, que é o quê? É o termo menos a média, né? Xi menos a média. Aritmética, né? E aí nós vamos calcular aqui as médias, os desvios também do nosso segundo grupo, né? O nosso segundo grupo nós vamos pegar aqui primeiramente, ó, o primeiro termo, correto? Ó, peguei o primeiro termo e vou subtrair por quem? Pela média.
Então, peguei meu primeiro termo e vou subtrair aqui pela média, que é 90, né? 86 menos 90 vai me dar menos 4. Então, esse aqui é o desvio do meu primeiro termo do conjunto Y, né? E do segundo termo, vou fazer de cor diferente. Do segundo termo aqui, ó, vou pegar o segundo termo, vou subtrair novamente pela média. E eu vou ter aqui, ó, né? Menos 2, concordam? 88 menos 90, menos 2. No terceiro termo, eu vou pegar o terceiro termo e subtrair por 90. Ou seja, 90 menos 90, 0. O quarto termo, né? 92 menos 90, 2. E o quinto e último termo, 94 menos 90, 4. Então, tá aqui, ó, os meus desvios do segundo conjunto, correto? E agora, os desvios do terceiro conjunto. Então, vamos lá, ó. Novamente, vou pegar aqui, ó, meu primeiro termo do terceiro conjunto e vou subtrair por 90. Vai me dar o quê? Menos 60. Vou pegar aqui o meu segundo termo do terceiro conjunto. 60 menos 90. Menos 30, né? O terceiro termo, 90 menos 90, 0. O quarto, 120 menos 90, 30. E o quinto, 150 menos 90, 60. Então, aqui nós temos todos os desvios, né? Que a gente tem aí. Quando eu somo, eu faço a somatória dos desvios, sempre vai dar 0, correto? E é para isso que existe o quê? O valor do desvio absoluto. Que é justamente o que está pedindo aqui, ó. No exercício 7, né? Do formulário que a gente fez. Então, o desvio absoluto nada mais é do que os desvios, né? Todos os desvios positivos, ou seja, eu vou pegar o módulo, ou valor absoluto de todos os desvios. Como assim, Matheus? Assim, ó. Eu tinha aqui, ó. Eu tenho aqui em cima. Vou só selecionar tudo aqui, diminuir um pouquinho. Ok. Eu tenho aqui os desvios, correto? E agora eu quero fazer os desvios absolutos. Ou seja, aqui em cima, ó, desse primeiro termo, o 0 já está, né? 0 já não é número negativo, então o valor absoluto de 0 é 0. Então, eu não preciso fazer nada. Do segundo, né? Segundo termo aqui, ó, os desvios dele, ó. Vou trazer aqui para baixo. E aí sim vai mudar, né? Porque onde for negativo, eu vou colocar o quê? Positivo. Então, eu tenho aí, menos 4 vai virar o quê? 4. Menos 2 vai virar 2. 0 é 0. 2 é 2. 4 é 4. E agora eu vou fazer do meu terceiro conjunto, né? Os desvios absolutos, né? Ou desvio absoluto. Menos 60 vai virar o quê? Mais 60. Menos 30 vai virar mais 30. 0 é 0. 30 é 30. E 60 é 60. E tá aí os nossos desvios absolutos, né? Que são a questão 7, né? Faça agora os desvios absolutos do exemplo 1. Quais são eles e qual a somatória dos desvios absolutos. Então, muito simples, né? Para a gente fazer a somatória disso tudo, basta somar. E nós vamos escrever aqui embaixo aqui a somatória, né? 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, 0. 4 mais 2 mais 2 mais 4, 12. 60 mais 30, 30 mais 60, 180. Então, estas são as somatórias, né? Aqui embaixo, ó.
Essas aqui são as nossas somatórias, né? E esses aqui são o quê? Os nossos desvios absolutos. Então, tem que escrever na minha resposta, né? Todos os desvios absolutos do primeiro conjunto é 0 e a somatória é 0. Os desvios absolutos do segundo conjunto são 4, 2, 0, 2 e 4, e a somatória é 12. E os desvios absolutos do terceiro conjunto são 60, 30, 0, 30, 60 e a soma 180. Isso tudo a gente já fez na última aula, beleza? E foi aqui que nós paramos, né? Na verdade, a gente chegou a fazer o desvio médio de cada conjunto. Ok. Feito o desvio absoluto, o que é o desvio médio? É a média dos desvios, correto? Então, ó, isso também nós fizemos na última aula, hein, gente? Estou só recapitulando aqui para a gente não começar do zero. Então, o desvio do grupo, né, do meu conjunto X é o quê? A somatória dos desvios, que nós acabamos de copiar, correto? Somatória dos desvios dividido por quem? Por N. O que é N? É o tamanho do grupo. Então, a somatória do desvio, né, do nosso conjunto X é 0. 0 dividido por 5, que é o nosso N, né? Vamos jogar lá para a gente fazer passo a passo. Então, ó, a somatória do grupo X é o quê? 0. Correto? E qual que é o N do grupo X aí, gente? Quem me fala? Gente, me ajuda. Qual que é o N do grupo X? 5. Isso. É a quantidade de elementos do grupo X. Certo? É o mesmo N que a gente calcula a média. Então, vamos lá. Eu tenho aqui que o meu N, ou seja, quantos termos eu tenho no grupo X, é igual a 5. 0 dividido por 5 dá o quê? 0. Correto? Então, o desvio médio do grupo X é igual a 0. Calculamos. Agora, nós vamos calcular do grupo Y, né? Grupo Y. Nós temos que a somatória dos desvios absolutos é igual ao quê? 12, né? 4, 2, 6, mais 2, 8, mais 4, 12. Então, vou substituir aqui, ó. Vou colocar 12. Assim que eu conseguir marcar aqui. Dividido pelo N. Qual que é o N do grupo Y, gente? Ou qual que é o tamanho do grupo Y? 5. 5 novamente. Então, 12 dividido por 5 vai dar 2,4. Ou seja, o desvio médio do grupo Y, 2,4. E o desvio médio do grupo X, basta a gente dividir o 180 por 5, né? Vai dar aí 36. Então, nós temos aí... Sim. Então, o desvio médio é a somatória de todos dos desvios dividido por número de termos, né? Exatamente. Que, ó, tá aqui, ó. O desvio médio é igual à somatória. O que é x menos média? É o desvio absoluto sobre o módulo. Então, é a somatória dos desvios absolutos dividido por quem? Pela quantidade de termos, né? Que a gente chama aqui de N, ou tamanho do conjunto. Então, nós acabamos aí de calcular o desvio médio dos 3 termos, dos 3 conjuntos. E aí, nós vamos agora, sim, para a nossa questão 8, né? 9. Qual é a variância de cada grupo? Antes, porém, nós vamos fazer aí, abrir um parêntese aí para falar o seguinte. O que significa o desvio médio? Significa que quanto menor o desvio médio, menor a dispersão. Quanto maior o desvio médio, maior a dispersão. O menor desvio médio possível é 0.
e ocorre quando todos os dados são iguais, né? Ou os dados são totalmente homogêneos. É o que nós vimos aqui, né? Ó, no nosso grupo X. Ô, Matheus, só Sim. uma dúvida, desculpa interromper. Pode Igual falar. o desvio médio, né? Pode ser tanto positivo quanto negativo. Porque o desvio absoluto tem que ser positivo, né? O resultado. Exatamente. Exatamente. O desvio médio não precisa, não. O desvio médio, ele vai variar entre positivo e negativo aqui, ó. Ah, sim, entendi. A somatória do desvio médio é sempre zero, por isso que a gente não usa a somatória do desvio, desculpa, do desvio comum, certo? Não é desvio médio, não, do desvio comum. Como a gente vai sempre ter os valores de desvio absoluto positivos, e na fórmula do desvio médio nós usamos o desvio absoluto, significa que o desvio médio também vai ser sempre positivo. Então, relembrando, eu tenho desvio que pode ser positivo ou negativo, que é esse aqui, né? Ó. Correto? Eu tenho desvio absoluto, que é sempre positivo, que é o módulo. E eu tenho o desvio médio, que também é sempre positivo, pelo motivo de eu usar sempre a somatória dos desvios absolutos. Então, se eu estou somando vários números positivos e dividindo por um número positivo também, que é o tamanho do grupo, eu sempre vou ter um número positivo. Beleza? Beleza, entendi. Ok, então aqui, ó, o menor desvio médio possível, nós podemos observar aqui nesse primeiro grupo, né? Por quê? Porque os termos são todos iguais. Então, a somatória dos desvios absolutos vai ser igual a zero, correto? Aqui, ó. Deixa eu trocar isso. A somatória dos desvios absolutos é igual a zero. Por quê? Porque simplesmente o desvio é zero. Ou seja, esse grupo aqui é homogêneo. Todos os termos dele são iguais. Correto? Já o segundo termo, nós temos uma pequena discrepância. Olha para vocês verem. Eu tenho aqui 90 como média. E ele varia aqui, ó. 4 para cima. E varia também 4 para baixo. Então, é um pequeno desvio, né? Então, eu também vou ter um pequeno desvio médio. Que nós calculamos aqui, tinha dado 2,4, que é um desvio médio bem pequeno. Já o terceiro grupo, eu tenho uma grande discrepância de valores, né? Eu estou variando aqui para cima 30, vou fazer para baixo primeiro. Para baixo 60 e para cima 60. Correto? Então, eu tenho uma grande variação, ou seja, eu tenho um grande desvio. Se eu tenho um grande desvio, eu tenho um grande desvio absoluto, que nós calculamos aqui. E se eu tenho um grande desvio absoluto, obviamente eu vou ter uma grande somatória dos desvios absolutos. E se eu tenho uma grande somatória de desvios absolutos, obviamente eu vou ter um grande desvio médio, né? Que deu aí 36. Então, para vocês compararem, o desvio médio do primeiro grupo deu 0, do segundo 2,4 e do terceiro 36. Justamente por quê? Por causa da distribuição dos dados aí, né? De cada grupo, né? Essa variação ou esse desvio de cada grupo aqui é bem diferente. E aí nós vamos entrar aí, ó, em um outro tipo, né, de variável que, como que nós podemos fazer, né? Esse é pouco usado, viu, gente? Esse aqui eu acho que a gente nem precisa esquentar muito a cabeça com ele. A variância é mais importante do que essa questão aqui do quadrado dos desvios. Por quê? Porque a variância já é à frente do quadrado dos desvios, né? Como assim, Matheus? A variância, ela é a somatória de todos os desvios ao quadrado. Então, a gente não usa desvio ao quadrado, não. A gente usa diretamente variância. Como assim, Matheus? Seguinte.
lá no nosso primeiro grupo, ó, para calcular a variância, né? Deixa eu ver se eu consigo apagar esse monte de risco que eu fiz aqui. Mas eu vou precisar dos valores. Ok. Então aqui eu tenho todos os desvios, correto? E eu vou elevar ao quadrado todos os desvios. Ok. 0 ao quadrado dá quanto, gente? 0. 0 vezes 0 é 0, né? Então 0 ao quadrado é igual a 0. Então o quadrado de 0 ou 0 vezes 0 vai ser quanto? 0. E 0 vezes 0 vai ser quanto? 0. E 0 vezes 0? 0. E 0 vezes 0? 0. E 0 vezes 0? Todos os termos são iguais, todos os desvios são iguais, todos os quadrados dos desvios são iguais. Então, a somatória de todos os desvios ao quadrado vai ser o quê? 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, 0. Então, aqui eu tenho, ó, a somatória dos desvios ao quadrado. É o que eu acabei de calcular aqui, beleza? Do primeiro grupo. E agora nós vamos elevar ao quadrado todos os desvios do segundo grupo. Aqui, ó. Esse desvio aqui, ó, menos 4. Ele está aqui, ó. Menos 4 elevado ao quadrado, qualquer número negativo que a gente eleva ao quadrado, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar positivo. Então, o quadrado de menos 4 dá quanto aí para mim? 16. Beleza? E o quadrado de menos 2, que é o segundo termo aqui, ó. 4. Quadrado de 0, nós já calculamos lá do outro lado. 0. Né? Quadrado de 2, 4. E o quadrado de 16, desculpa, de 4, 16. Se a gente somar todos esses quadrados aqui, ó, ou seja, 16 mais 4 mais 4 mais 16, nós vamos achar 40. Então, o que é 40? É a somatória os quadrados dos desvios do conjunto Y. Beleza? Da mesma maneira, eu vou elevar ao quadrado todos os desvios do meu grupo Z, né? Então, eu tenho aí, ó, 3.600, ó, 60 ao quadrado, menos 60, vai me dar 3.600, menos 30, 900, 0, 0, 30, 900, 60 ao quadrado, 3.600. Vou somar todos esses termos e eu vou achar aqui também, ó, o quê? A somatória dos quadrados dos desvios do grupo Z. Então tá aí, ó. Eu tenho todas, né, as minhas somatórias dos quadrados dos desvios de todos os conjuntos, né? Então, para que eu vou somar todos esses quadrados aqui, né? Vocês podem estar se perguntando aí, ó. Eu já tinha feito o desvio absoluto aqui, ó, né? Nesse outro quadro que eu acabei de fazer aqui, ó. Tava aqui embaixo, né? Por que eu vou usar, então, agora o quadrado dos desvios? É para a gente calcular a variância. Por quê? A fórmula da variância... Qual é a fórmula da variância? É a somatória de todos os quadrados dos desvios, que é o que a gente acabou de fazer, dividido por n, certo? Então, vamos olhar aqui, ó, variância de x, né?
Qual que deu a somatória dos quadrados, dos desvios? 0 de x. 0 dividido por n, 5. Então, a variância do meu grupo x é igual a 0. Né? A variância do meu grupo y. Quanto que deu a somatória dos meus quadrados dos desvios? 40. Dividido por n, que é igual a 5, vai dar o quê? 8. Então, a variância do meu grupo y é igual a 8. Né? E agora, a variância do meu grupo z. Fiz também a somatória de todos os quadrados dos meus desvios do grupo z e dividi por 5. Me deu aqui 1.800, correto? Então, a variância de cada grupo está aí. As respostas estão aqui. E nós vamos responder a questão 9, né? Com essas respostas, né? Como? Variância de x é igual a 0, variância de y é igual a 8 e variância de z igual a 1.800. Ok? Agora, para a gente treinar, né? O que nós vamos fazer? Vou deixar para vocês fazerem aí, ó, um exercíciozinho que eu estou pedindo simplesmente a variância deste conjunto de dados, né? Então, ó, relembrando, para dar uma ajudinha para vocês aí, pontapé inicial. Vocês vão me ajudar aí, ó. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer nesse conjunto de dados aqui para eu conseguir chegar na variância? Quem me fala? Tirar a média. Quase. Pode ser. Pode, tudo bem. Pode colocar tirar a média, não tem problema não. Por quê? Vamos colocar como uma boa prática, antes da gente tirar a média, colocar em rol. Ok? Ah, beleza. Uhum. Então, vou colocar junto aqui, ó. Colocar em rol. Tirar a média aritmética. Beleza? Vamos colocar isso aqui só como boas práticas, né? Por quê? Porque eu consigo tirar a média sem colocar em rol. Só somar todos os termos e dividir por n, né? Eu consigo numa boa. Só que quando eu vou trabalhar com mediana, eu não consigo. Eu preciso colocar em rol. Então, vamos manter esse critério de sempre colocar em rol, porque quando chegar lá na prova, você não vai esquecer. Assim que você vê um grupo, né, com dados brutos, igual está esse aqui, a primeira coisa que vai te dar uma ânsia de nervoso para colocar isso aqui em rol. Porque está tudo atrapalhado. Ó. Fica até ruim de ver, né? Quando você coloca em rol, até visualmente falando, fica melhor, né? Então, vamos aí, ó. Primeiro passo, colocar em rol, tirar a média. Segundo passo, o que eu tenho que fazer, gente? Ninguém? Pode chutar, vamos lá. Elevar ao quadrado? Ainda não. Qual que é o segundo passo? Para eu Somatória? trabalhar... Oi? A somatória? Também não. A somatória está aqui em tirar a média, ok? Eu somo todos os termos, divido por n. É o tirar a média. Então, ó, vamos lá para a gente ver qual que é o segundo passo. Ó, primeiro passo. Coloquei em rol. Né? Já está em rol aqui bonitinho. E calculei a média, que seria aqui, ó. Né? Ele me perguntou aqui, qual a média e as medianas? Calculei a média. Primeiro passo. Qual que é o segundo passo, então, gente? Desvio absoluto. Na verdade, pode fazer direto o absoluto, não tem problema, né? Aí fica a critério de vocês. Mas aí eu calcular o desvio. Já que eu tenho a média, eu tenho condições de calcular o desvio de cada termo, né? Então, ó, segundo passo. Isso aí vocês podem anotar aí, né? Como um procedimento para vocês calcularem. Segundo passo, calcular o desvio de cada termo. Qual desvio, Matheus? O desvio comum ou o desvio absoluto? Já pode calcular o absoluto, direto, né? Ou seja, deu negativo, você já pode tacar positivo lá. Escrever lá, desvio absoluto, né? Por quê? Porque o desvio comum, que é isso que a gente viu aqui em cima, que a somatória dele dá 0, ele não tem serventia para a gente, né? Ele não serve para nada, correto? Porque quando a gente soma ele dá 0, a gente não consegue tirar mais nada dele.
Então, isso aqui é apenas um conceito para a gente chegar no desvio absoluto. Então, o segundo passo é o quê? Calcular o desvio absoluto de cada termo. E aí nós vamos no terceiro passo. Depois que eu calculei o desvio absoluto de cada termo, o que eu vou fazer? Você vai somar os desvios. Exatamente. Eu vou fazer a somatória dos desvios absolutos. Beleza? Nesse exercício aqui, eu não precisaria, ok? Mas por que é bom eu fazer a somatória dos desvios absolutos? Porque com ela, em um quarto passo, o que eu vou fazer? O que eu posso encontrar com a somatória dos desvios absolutos? Vamos lá olhar. Ó. Fiz os desvios absolutos, beleza. Se eu dividir a somatória dos desvios absolutos por n, pelo tamanho da amostra, o que eu acho? Desvio médio, correto? Nessa questão não está pedindo, mas eu poderia muito bem perguntar aqui para vocês qual seria o desvio médio. Então vamos colocar nos nossos passos aqui, beleza? Calcular o desvio médio. Ok. E aí eu vou passar para o meu quinto passo. Ó, depois de calcular meu desvio médio, não tem o que eu fazer com desvio médio, não. Isso aqui já é um dado final, ok? Então, ó, o desvio médio é um dado final, né? O desvio absoluto é um dado final. Eu posso pedir para vocês na prova o desvio absoluto. Eu posso pedir para vocês na prova a somatória dos desvios absolutos. Eu posso pedir para vocês na prova o desvio médio. Correto? E aí nós vamos para um quinto passo, ou quinto jeito. Sim. Se você, no caso, na prova, me pedir o desvio absoluto, aí eu vou fazer só o desvio absoluto. Eu não tenho que fazer mais nada, não. Não. Mas. Vamos supor, o resultado final vai ser aquele. Isso. Mas não precisa ficar com esperança que vai ser só isso, não. Ah, podia ser, viu? Não, minhas questões vão ser todas completas. Eu vou pedir para vocês calcular isso aqui tudo. Por quê? Isso aqui é tudo um passo a passo, né? Por exemplo, se eu pedir para calcular a variância, você automaticamente já tem que calcular os desvios, né? Então, sim. É verdade. Já é um passo a passo. Pode ser que eu coloque alguma questão aí para ninguém zerar, né? Porque vai ser uma questão aí brinde, só para calcular a média, alguma coisa assim, certo? Mas vamos estudar porque a maioria das questões vão ser completas. Vou pedir aí para fazer média aritmética, mediana, moda, colocar em rol, desvio absoluto, desvio comum, somatório de desvio, desvio médio e assim por diante. Essa é a matéria da nossa prova, certo? E olha que é uma matéria muito pequena, porque essa segunda prova, ela teria que abordar a matéria do período inteiro. Então, teria que ir lá atrás, ó, cobrar de vocês função de primeiro grau, função de segundo grau, sistema, né? Porém, eu não vou fazer isso. Eu acho que a nossa disciplina, o mais importante da nossa disciplina, métodos quantitativos, é a gente aprender a trabalhar com estatística. Beleza? Gráfico é importante? Também acho. Porém, a função dessa disciplina no curso é exatamente a gente aprender a lidar com dados aí, né? Trabalhar com estatística descritiva e também a probabilidade, que nós vamos ver na próxima aula. Então, ó, quinto passo, né? O que a gente pode fazer depois disso? A gente pode calcular a soma ou somatório dos quadrados dos desvios. Isso aqui eu não vou pedir na prova. Mas isso aqui é um passo importante para quê? Para o meu sexto passo,
Quem me fala qual que é o sexto passo aí? Depois que eu calculo a somatória dos desvios absolutos, o que eu tenho condição de calcular? Variância. A variância. Que é o quê? A somatória dos desvios absolutos dividido por N. Correto? E aí nós chegamos no final da nossa questão que eu pedi aqui, ó. Beleza? Com esses passos aqui, ó, eu consigo matar esse exercício 5, que é exatamente o meu 9 do formulário. Então, podem fazer aí para nós. Ó. Vou dar um tempinho para vocês fazerem aí. Qualquer dúvida que tiver surgir aí no meio da resolução, vocês podem me perguntar aqui, que eu estou aqui ouvindo e vou auxiliar vocês, ok? Ô, Matheus, Sim. aqui, um formulário que você passou antes desse aí, que você mudou, pode continuar fazendo nele? Porque eu fui tentar mudar para o outro e confundiu tudo. O que acontece? Não existe o outro formulário mais, não. Quando eu mudei ele deixou de existir. Entendeu? Se você clicar naquele link antigo lá que eu tinha colocado, ele não vai aparecer. Você não vai conseguir responder ele para mim. Certo? Então, você tem que fazer nesse mesmo. Eu não mudei questão e nem número de questão. Eu simplesmente fui colocando esse númerozinho aqui, ó. Foi só isso que eu fiz, ó. Certo? Eu só fui colocando esse númerozinho aqui para facilitar, ó. E de qualquer forma, hoje na aula, eu acabei de fazer aqui, né? O exercício 7, 8 e 9 para vocês. Beleza? Ou seja, na aula passada, vocês teriam que fazer só o 2, 3, 4, 5 e 6. Entendi. Então as questões continuam sendo as mesmas. As questões não mudou, não. Beleza? E você não vai conseguir acessar o último formulário. Porque quando eu mudei ele aqui, ó, o link dele mudou e ele sumiu. Né? Ele não existe mais. Se você tentar clicar no link antigo aí, ele vai dar erro. Entendeu? Entendi. Não, é porque a minha dúvida mais é porque tá vendo aí, o número tá repetindo. Aí tá lá assim, exemplo 4, aí embaixo de novo, tá exemplo 4 de novo, aí depois muda pro exemplo 5, aí vai exemplo 5 e vai indo, tá me confundindo aqui. Entendi, mas aí o que acontece? Olha aqui, ó. Se você for lá no meu PowerPoint que eu tô fazendo aqui, ó, com vocês, aqui na frente tá o número. Então, ó, a questão 9 do formulário. Aqui em cima, ó. Questão 8 é essa aqui, né, ó. Só confirmar. Desvio médio do conjunto. Então, a questão 8 é essa aqui, ó. Calcular o desvio médio. Essa é a questão. Entendeu? Quando eu falo ali, cita exemplo 4, 3, é só você vir aqui, ó. Esse é o exemplo 4, ó. Beleza? Ele é usado nas questões do formulário 9, 8 e 7. Ok? Exemplo 3. Aí nós vamos lá no meu PowerPoint, ó. Olha o exemplo 3 aqui, ó. O exemplo 3, ele é usado na questão 6. E aí nós vamos para o exemplo 2, que é usado aonde? Na questão 5. E o exemplo 1, que é usado na 2, 3 e 4, que está aqui em cima. Ó. Exemplo 1, 2, 3 e 4. Beleza? Vocês vão ter que resolver desde o início do PowerPoint. É por isso que eu vou ter que olhar mesmo, porque tá muito confundindo. É por isso que eu falei com vocês, para não fazer o máximo aí para não perder a aula, porque senão realmente vai perder aí, porque quem já está assistindo já está confuso, né? A última aula eu não perdi a aula, não. Eu tenho todos eles anotados aqui, só que é igual eu tô te falando. Eu tenho os números repetidos, aí tá me confundindo aqui na hora de lançar as notas lá, entendeu? Entendi.
Qualquer dúvida você pode me perguntar também. Tá. Obrigada. Matheus, depois você pode mandar o link de novo lá no grupo? Que não é Vou mandar. aquele link, né, que você tinha mandado? Vou mandar agora, quer ver? Deixa eu só ver que eu acho que... Eu acho que já está aquele link, mas vamos confirmar aqui. Link para o formulário do exercício avaliativo. Vou copiar ele aqui embaixo para ver se é o mesmo. É o mesmo aí, ó. É o que está lá no portal, já é o mais recente, viu? É só pegar lá no portal, ó. Meu portal não tá entrando. Ah, tá. Eu vou mandar no WhatsApp então para vocês. Beleza? Aí aqui, ó. Vamos fazendo aí, gente, ó. Tem ninguém fazendo, né? O 9 do formulário, exercício 5, calcular a variância. Eu tô fazendo. Fazendo? Então, beleza. Desse conjunto de dados aqui, ó. Ok? Vou deixar aqui, enquanto isso eu vou mandar no WhatsApp para vocês, quer ver? Ô, Matheus, Sim. a hora que você tiver um tempinho aí, depois da aula ou amanhã, se você puder me mandar no grupo ou no e-mail, eu tô com dúvida naquela lista que você mandou de exercício, da Sim. questão 14 em diante. Eu não entendi da forma que você organizou os exercícios lá, eu tô meio confuso lá. Aí depois tem como você me dar uma ajuda lá? Tem, conforme for, a gente faz até aqui na aula mesmo, depois. Mas no final da aula você me lembra que a gente dá uma olhadinha nela aqui e a gente resolve aqui. Não, beleza. Eu tava terminando ele aí da 14 em diante, aí ficou meio confuso para me entender. Entendi. Não, nós damos uma olhadinha aqui durante a aula. Se não der para fazer nessa aula, a gente faz na próxima. E você pode me mandar aí que eu te ajudo também. Não, beleza, então. Gente, quem me pediu o link do formulário? Fui eu, a Jéssica. Jéssica, você é gestão comercial, né? É. Tá aí no grupo de vocês. Obrigada. De nada. Alguém já fez a média do grupo aqui, gente? Ô, Matheus. Nós estamos falando Quando... isso agora. Oi? Quem me chamou, gente? Eu. Sim, pode falar. Deixa eu perguntar. Depois que eu acho o desvio, aí eu elevo cada um ao quadrado ou eu somo tudo primeiro? Aqui, ó. Você acha o desvio, ok? E aí você vai fazer o seguinte. Você pode somar os desvios absolutos. Para fazer o desvio médio, você tem dois caminhos. Ou
você pode elevar todos os desvios ao quadrado, somar para fazer a variância, ok? Então, tem dois caminhos aí, ó. Eu posso pular desse passo 2 aqui, por exemplo, no cálculo dos desvios, para somatória dos quadrados dos desvios. Eu não necessariamente eu tenho que passar aqui pela somatória dos desvios absolutos e pelo desvio médio, certo? Deu para entender? Entendi, obrigado. Nada. Ô, Matheus, Sim. a média pode dar em decimal? Decimal? Sim, Você fala em racional, né? sim. Não, sem problema. Isso aí é normal de acontecer, essa média irracional. Então tá Beleza? bom. Por isso que Então- a gente tem que ter uma calculadora aí em mãos, né? Porque, por exemplo, se você for elevar um número racional aí, é complicado ficar multiplicando na mão aí número racional, né? Ô, Matheus, Sim. essa aí é 9 do formulário? Sim, é a 9. Porque lá, lá no meu formulário já é a 10. Deixa eu só ver aqui, quer ver? Verdade, gente. É a 10, viu? É a 10 mesmo. Eu coloquei aqui errado, ó. Bem lembrado aí. É o formulário 10. A 9 é esse aqui, ó. 9, qual a variância do conjunto? A 9 é essa aqui, ó. Está certo, essa aqui é a 10. E aí, gente? Quem calculou a média aqui? Se eu tiver certo, dá 41,62. Isso aí. O meu também deu isso. Deu um número bonito não, mas é isso aí mesmo, né? A gente só somou todos os termos e dividiu pelo tamanho do grupo. 41,625 para ser mais exato, né? Isso aqui não vai fazer tanta diferença, não. Você vai exigir 2 casas ou 3 casas depois da vírgula? Ó, pode ser só 2 casas, não tem problema. Só que a gente adota por padrão, né? O 5 ele é um número central, então eu poderia tanto arredondar para cima como para baixo. Mas por padrão, em cálculo, a gente arredonda para cima. Então aqui no caso seria 41,63. Beleza? Só que se alguém colocar 41,62, eu não vou cortar a questão do cara. Mas é só para a gente saber que quando der um dígito 5 aqui, ó, a gente arredonda para cima. Se for o 4, não. Aí eu arredondo para baixo. Do 5 para cima, eu arredondo para cima. Então, a nossa média deu aí 41,63. Beleza? Então, aí agora, eu tenho condições de calcular o desvio de cada termo, né? E depois de elevar ao quadrado o desvio de cada termo, para calcular a somatória aqui dos quadrados, e depois calcular a variância. E também eu posso calcular o desvio médio. Nada me impede, né? Porque quando eu calculo o desvio médio, se a gente vir aqui em cima, aqui, ó, eu estou calculando tudo que é possível, correto? Ó, desvio médio, desvio absoluto e a variância. Nós ainda vamos ver o desvio padrão e o coeficiente de variação. São esses 4 índices aqui que a gente pode usar, né? Então, nós estamos calculando aí 2 dos 4 índices, que é o quê? O desvio médio e a variância. Ok? Vou até colocar aqui, ó, junto, ó. Para o conjunto de dados brutos, faça e calcule a variância através dos quadrados dos desvios e o desvio médio. Pronto.
Que aí vocês podem calcular para mim tanto o desvio médio quanto a variância. Aí ficou uma questão completa. Enquanto o pessoal está fazendo aí, eu vou resolver aqui, ó, a nossa média. Se alguém tiver com dúvida aí, ó, só prestar atenção que eu vou resolver a média agora, né? Então, nós temos os elementos do nosso conjunto, que são eles, né? Vou chamar aqui de conjunto X, só para dar um nome. 18, 67, 36, 27, 30, 62, 48 e 45. Então tá aí o nosso grupo X. Dei o nome aqui apenas para a gente ter um nome para chamar, né? Ok. De cara aqui, o que eu posso fazer? Eu posso saber qual é o N. Vou só arrumar uma coisa aqui. Assim vai ser melhor. Aí eu posso saber aí, ó. Ou não, né? Qual que é o N do meu conjunto, ou seja, o tamanho aí do meu conjunto. Apenas... Nossa, gente, tá muito ruim aqui, peraí. Apenas fazendo o quê? Somando os meus... A quantidade de elementos que eu tenho, né? Ó, contando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, meu N é igual a quê? A 8. Isso significa que eu tenho 8 elementos no meu conjunto X, correto? E aí, para a gente começar, né, como eu estava dizendo, vamos tomar como boa prática sempre colocar o conjunto em rol crescente, beleza? Então, vamos colocar aqui em rol, ó, é o mesmo conjunto, só que em rol crescente. O menor elemento que a gente tem aqui é o 18. Então, eu vou riscar aqui só para a gente não confundir. O segundo menor é o 27. O terceiro menor é o 36, 30, né? Depois eu tenho 36. Depois eu tenho o 45. Depois eu tenho o 48. O 62 e o 67.
Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estão aqui em rol crescente os meus 8 termos aí, né? 8 termos. E aí agora, para eu calcular a média desse grupo X, muito simples, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a somatória dos meus termos e dividir por N. Essa é a minha fórmula de média, né? Então, vou somar, ó. 18 mais 27 mais 30 mais 36 mais 45, etc, etc. Todos os termos. Beleza? E vou dividir por quem? Pelo meu 8 aqui que eu calculei, ó, né? Que é o meu N. Então, essa média aqui, se não me engano, deu 333 dividido por 8. Eu tenho aí uma média isso mesmo. De 41,625. Ok? Como o último dígito aqui é 5, o que eu faço? Eu aumento esse aqui e arredondo para cima. Ou seja, 41,63. Calculamos aí a nossa média, né? Está calculada aí a nossa média. Que é exatamente, né, o que a gente calculou aqui. Deixa eu só compartilhar com vocês. Que é exatamente o que a gente calculou aqui, né? 41,63. O segundo passo agora é eu calcular todos os desvios desse grupo meu aqui, ó. Beleza? Depois que eu coloquei em rol, né? E o rol dele foi isso aqui, ó. Que eu acabei de fazer aqui, ó. 18, 27, 30, 36, 45, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui está em rol crescente, né? E aí eu tenho que calcular. Quem me responde aqui, qual que é o desvio desse primeiro termo? Não sei se eu fiz certo. Como que você fez? Eu coloquei assim, 18 menos 41,63, que deu menos 23,63. Exatamente. Eu só tenho que subtrair de cada termo a minha média. E aí eu vou achar o desvio de cada termo. Isso. Então tá certo. Tá certinho? Então, ó, do primeiro termo aqui, ó. Vou te falar o 8 resultado. menos 41,63 vai me dar aí 23,63. Errado. Eu fiz conta errada aí, ó. 18 menos 41,63. Vai me dar 23. Ah, é verdade. Coincidência, hein? 63. É. Certinho. 23,63. E do segundo termo aqui, ó. O que eu vou fazer? 27 menos a média. Correto? Uhum. E aí vai me dar Menos 14,63. do sinal aqui, né? Menos. Então aí, eu tô calculando os desvios de. Opa! Os desvios aí de cada termo, né? O terceiro termo. 30 menos 41,63. Menos 11,63. Do quarto termo. Menos 5,63.
Próximo, 45 menos 41,63. 3,37. Positivos agora. Isso. Do quarto, é só somar 3, então vai dar 6,37. Isso. Depois só somar 4. E depois é só somar 3. Bateu? Não, o outro, esse daí, ó, peraí. Esse 2 tá errado. Os dois últimos dá 20,37 e 25,37. E o outro 25,37. 25,37. Isso. Beleza, então aqui nós calculamos os desvios, ó, de cada termo do nosso conjunto, correto? Agora nós temos dois caminhos para seguir aí, ó. Primeiro caminho, que é o caminho de calcular o desvio médio, né? Para eu calcular o desvio médio, eu preciso calcular o quê? A somatória dos desvios absolutos. Então, o que eu vou fazer? Tudo que for negativo aqui, ó, vou colocar positivo. Isso. Tirei o negativo, tirei o negativo, tirei o negativo e tirei o negativo. Então, agora está tudo em positivo, ou seja, estão aqui meus desvios absolutos, ou módulo de todos os desvios. E aí eu tenho que fazer a somatória dos desvios absolutos. O que é? Somar todos esses termos. Correto? 111. 111? Isso. Alguém achou alguma coisa diferente disso? Não, né? Então, ó. Oi? Quem falou alguma coisa aí? Então tá aí, ó. A somatória deu 111 dos desvios absolutos. E para eu calcular o desvio médio, o que eu tenho que fazer com essa somatória dos desvios absolutos? Dividir por 8. Exatamente. Isso mesmo. Dividir por 8. E aí eu vou achar um desvio médio igual 13,875. Isso. Parabéns, viu, gente? Vocês estão fininhos aí, ó. Tá todo mundo sabendo. Tô tentando, graças a Deus. Vai chegar lá, tranquilo. Ok, então aqui nós já temos um resultado final, né? Que é um desvio médio. Daqui a gente não precisa calcular mais nada. E aí nós vamos voltar aqui atrás, ó, no desvio absoluto de cada um dos termos, e nós podemos tomar outro caminho, que é o quê? Elevar todos os termos ao quadrado, certo? Para quê? Para fazer a somatória dos quadrados dos desvios. Então, eu tenho aqui todos os desvios. Ó. O que eu vou fazer? Matheus, mas aí quando for levar ao quadrado, os que deu negativo tem que manter negativo, né? Ou não? Consecutivamente é positivo. Não, porque, na verdade, quando eu levo ao quadrado, vai ficar tudo positivo. Ah, beleza, então. Entendeu? Então, não tem necessidade de eu deixar o negativo, não. Ó. Então, é só elevar ao quadrado aqui, né, gente? Ó. 23,63 ao quadrado. Vai me dar aí 558, exercício bom para a prova, hein? Dá uns números tudo quebrado. Ô, Matheus, me fala novamente. Eu não entendi muito bem esse. Quando eu tenho que levar ao quadrado? Me explica novamente, por favor. Tudo bem. Quando você vai calcular o desvio médio, você precisa calcular aqui a somatória dos desvios absolutos e dividir por N. Até aqui você entendeu, beleza? Sim. Quando o meu objetivo é calcular a variância, aí eu tenho que calcular o quê? A somatória dos quadrados dos desvios. Ah, entendi agora. Seria... Ao invés de eu usar a somatória dos desvios absolutos, eu vou usar a somatória dos quadrados dos desvios. Então, eu tenho que levar ao quadrado aqui todos os termos. Ó. Então, ó, 14,63 ao quadrado, 214,04. Terceiro, 11,63 ao quadrado, 135,26.
Outros eu vou deixar para vocês me falando aí, ó. Peraí que eu vou fazer agora, então. Porque esse eu não tinha feito, porque eu fiquei na dúvida. Não entendi. O próximo Eu não tinha feito, porque eu fiquei na dúvida. Vou fazer o seguinte, ó. Já deu o horário do intervalo. Aí, vamos fazer um intervalozinho. Aí vocês podem ir calculando aí. E aí, depois que a gente voltar, a gente faz. Beleza? Beleza. Então, até daqui meia hora.